Oi pessoal, aqui é a professora Simone Eleutério, artesã do time da Círculo, e hoje eu vou fazer com vocês esse lindo barradinho em crochê feito com fio Cleia. Para fazer o barrado do pano de prato, nós vamos precisar do fio Cleia 1000, nas cores laranja mesclado, verde mesclado, no amarelo e o branco para a base do bico. Vamos precisar também da agulha para crochê 1,25, cola universal e vamos usar também tesoura. O pano de prato, que é o pano de prato da linha Copa da Círculo, que já vem com essa parte também para bordado ou aplicação. Inicio o barrado pela confecção da flor, onde eu faço 6 correntes, fazendo o botãozinho que vamos aplicar depois sobre o miolo da flor. Fiz aqui as 6 correntes, conto 1, 2, 3 e trabalho na terceira correntinha de baixo para cima 8 pontos altos, todos juntos nessa terceira corrente. Depois que eu trabalhei os 8 pontos altos, eu venho para a próxima correntinha e trabalho mais 8. Depois, novamente, na próxima correntinha, mais 8. Então, repetimos essa mesma sequência por 3 vezes. 8 pontos, venho para a próxima correntinha e mais uma vez, trabalho 8 pontos altos, juntos nessa segunda correntinha. E lá na primeira, de cima para baixo, mais uma vez, 8 pontos altos. Ficaremos no total com 24 pontos. Terminei a sequência do botãozinho, agora eu enrolo, passo a agulha na parte de trás do botão e aquela sobrinha de fio, após terminar a sequência dos 24 pontos, eu passo por dentro, dou um nozinho e levo esse fiozinho bem na base do botão. Com esses 2 fios que sobraram, nós já podemos fazer a colocação depois bem na parte central do miolo da flor. Inicio a flor fazendo 5 correntinhas, fecho com um ponto baixíssimo e faço 3 correntinhas. Essa correntinha eu já conto como um ponto. Dentro dessa argolinha inicial, vamos trabalhar até completar 16 pontos altos. Contando as correntinhas como um ponto, depois trabalho mais 15 pontos. No total, no miolinho da flor, 16 pontos altos. Terminei os 16 pontos, faço agora 3 correntes, pulo um de base, no próximo, um ponto baixo. 3 correntes, pulo um de base, no próximo, prendo um ponto baixo. Vamos formar 8 mini argolas como essa. Bem, aqui eu já coloquei o botãozinho na parte central, pegando as 2 pontinhas e amarrando atrás. As pétalas, depois de terminar as argolinhas, as 8 mini argolas, eu trabalho um ponto baixo, uma corrente e faço 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fiz os 6, faço uma corrente e um ponto baixo. E dessa forma eu trabalho nas 8 pétalas em volta de toda a carreira. Depois de terminar todas as pétalas, eu já fiz novamente a carreira de argolinhas. Um ponto baixo entre uma pétala e outra, fiz 4 correntes, um ponto baixo. 4 correntes, um ponto baixo. Agora, trabalhando com fio Cleia na cor amarela, eu faço um ponto baixo, uma corrente. Trabalho 3 pontos altos. 1,
2 e 3. Faço 2 correntinhas de separação e do outro lado, mesma coisa. Faço o mesmo processo. 3 altos, uma corrente e um baixo. Venho para a próxima argolinha e repito esse mesmo processo, a mesma contagem. Um baixo, uma corrente, 3 altos, 2 correntinhas, 3 altos, uma corrente e um baixo, até completar toda a carreira. Depois de terminar todas as pétalas na cor amarela, eu vou fazer um contorno. Então, eu venho, prendo na laçada da carreira de base com um ponto baixo. Faço uma corrente e aqui sobre os pontos altos eu trabalho pegando só na laçada de trás, fazendo um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha. Aqui na parte central, onde eu tenho o intervalo de correntes, eu faço um baixo, 3 correntinhas e mais um ponto baixo. Na lateral dos pontos altos, trabalho novamente a mesma coisa, uma corrente, um baixíssimo, uma corrente, um baixíssimo, uma corrente e um baixíssimo. Quando eu chego entre uma pétala e outra, passo a agulha na carreira de base, onde eu prendi a argola, puxo o fio e prendo com um ponto baixo. Então, faremos esse mesmo tipo de contorno, pétala a pétala, até finalizar chegando na 8ª pétala. Aqui eu já terminei o contorno de todas as pétalas e já iniciei as folhas. Quando eu termino o contorno ali, eu já posso deixar pronta, tanto na cor laranja quanto na cor amarela, ou até mesmo trabalhando na verde, posso deixar pronta aqui as argolinhas para trabalhar as folhas. As argolinhas eu prendi vindo aqui do centro da pétala, então eu venho bem onde eu tenho o biquinho, no espaço de correntinhas, e prendo um ponto baixo. Faço 5 correntinhas no centro da pétala, prendo um ponto baixo. Então, vamos formar aqui, ao final da carreira, 8 argolinhas com 5 correntinhas cada. Depois começo a trabalhar as folhas. Para as folhas, eu trabalho dentro da argolinha, um baixo, uma correntinha. Faço 1, 2, 3 pontos altos, 2 pontos altos duplos, 2 laçadinhas na agulha e vou trabalhar um picô que fica parecendo essa florzinha aqui. Faço da seguinte forma: 3 correntes e prendo com um baixíssimo, 4 correntes e prendo com um baixíssimo, 3 correntes e prendo com um baixíssimo. Do outro lado, eu repito o mesmo processo, a mesma contagem de pontos. 2 duplos, 3 altos, uma corrente e um baixo. Repito essa mesma contagem ao longo de toda a carreira, fazendo em cada uma das 8 argolas uma folhinha.
Aqui eu já tenho a florzinha finalizada com todas as folhinhas. Depois que eu trabalhei então a minha florzinha por completo, eu repito o mesmo processo por 6 vezes. Vamos usar 6 flores no total. Depois das 6 finalizadas, vamos começar a unir as flores para que possamos montar a tira do barrado. Vamos começar agora a montagem do quadrado. Então eu venho no picô central, prendo um ponto baixo e faço 4 correntinhas. Os cantos trabalhamos com ponto alto duplo, então 2 laçadas na agulha e trabalho até completar os 4 pontos no total. Formei o primeiro bloco do canto, agora eu trabalho 3 correntinhas de separação e mais uma vez no mesmo picô trabalho os 4 pontos altos duplos. Depois de trabalhar os 4 altos duplos, eu faço 2 correntes e dentro do próximo picô, picô central, trabalho 4 pontos altos. 2, 3, 4. 2 correntes de separação e novamente vamos trabalhar o canto. 4 pontos altos duplos trabalhados no picô central, 3 correntes e 4 pontos altos duplos novamente, formando o segundo canto. 1, 2, 3 e 4. Depois que eu trabalhei aqui o segundo canto, eu já tenho a primeira lateral do quadrado prontinha. E eu vou repetir dessa forma até completar as 4 laterais. Então, fiz um canto, um bloco, um canto, um bloco, um canto, um bloco, um canto e um bloco. Assim ficaremos com as 4 laterais, os 4 cantos. Finalizei a primeira carreira e já iniciei a segunda. Na primeira, fizemos os 4 cantos trabalhados em ponto alto duplo. Na segunda carreira, já trabalho normalmente fazendo 4 pontos altos em cada bloco e trabalhando os cantos também em ponto alto. Então, faço 4 altos, as 3 correntinhas do canto e mais 4 pontos altos. Inicio aqui a próxima lateral, fazendo 2 correntes de separação e trabalhando normalmente bloco a bloco, 4 pontos altos, 2 correntinhas de separação e o canto igual já fizemos nesse canto que fizemos aqui anteriormente. Então, repetindo tudo igual em volta de toda a carreira. O primeiro quadrado nós trabalhamos a carreira por completo. Do segundo em diante já vamos fazendo a primeira e a segunda carreira eu faço só a metade, porque a gente já vai finalizando a segunda e unindo aos quadrados anteriores. Tenho o primeiro quadrado já finalizado por completo. Esse primeiro eu coloco ele com um avesso de frente para mim. Já tenho aqui o segundo adiantadinho, onde eu fiz a primeira carreira completa e a segunda eu fiz só a metade, porque coloco ele sobre o outro e nós já vamos começar a união. Então, ficando o quadrado avesso com avesso, faço uma corrente, venho no canto do quadrado que está embaixo e prendo com um ponto baixo. Uma corrente, volto no quadrado que está à frente e começo a trabalhar a lateral. Faço 4 pontos altos que correspondem ao final do canto, uma corrente, volto lá no espaço de correntes do quadrado que está pronto atrás e prendo um ponto baixo. Laçada na agulha, volto no quadrado que está à frente e trabalho 4 pontos altos. Uma corrente,
Volto no quadrado que está atrás, prendo um ponto baixo. Uma corrente, volto no quadrado que está à frente e faço mais uma vez os 4 pontos altos. Eu sigo dessa forma até chegar aqui no canto, o último bloquinho, unindo por completo essa lateral. Aqui já terminei a união e agora eu venho com a mesma sequência, 4 pontos, 2 correntinhas, 4 pontos, 2 correntinhas, até finalizar a segunda carreira. E assim vamos repetindo o mesmo processo quadrado a quadrado até completar os 6. Aqui no meu eu vou fazer a amostra do bico só nesses 2 quadradinhos para adiantar, mas vocês vão fazer os 6 que correspondem à largura de um pano de prato. Depois de terminar a união de todos os quadradinhos, vamos virar e começar a base do bico. Trabalho aqui no cantinho 4 pontos altos. 2 correntes de separação e 4 pontos altos no próximo espaço. E vamos mantendo essa sequência. 2 correntes de separação e os 4 altos do bloco. Duas correntes e os 4 altos do bloco. Até chegar aqui ao final da carreirinha. Aqui no meu barrado pronto, vocês podem observar que eu fiz 2 carreiras com a mesma sequência que começamos a base ali do barrado, já a parte final. Então, eu fiz os 4 pontos, 2 correntes, 4 pontos, 2 correntes. Na próxima carreira, eu repeti a mesma sequência, fazendo ponto alto sobre ponto alto do bloco, mantendo as 2 correntes de separação. 2 carreiras de base antes do bico final. Aqui eu também dou a sugestão para vocês, caso queiram fazer o bico um pouco maior ou menor, pode-se diminuir ou aumentar a quantidade de carreiras aqui de base. Assim, você escolhe o tamanho do seu barrado. Depois que eu fiz as 2 carreiras de base, eu vou começar a trabalhar a base para o acabamento do biquinho. Então, eu venho dentro desse espaço de correntes, aqui eu já fiz uma correntinha, e dentro do espaço de correntes eu trabalho 8 pontos altos. 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Fiz os 8 pontos, faço uma correntinha de separação e dentro do próximo espaço eu trabalho 3 pontos baixos. Uma correntinha de separação, no próximo espaço, novamente 8 pontos altos. No próximo, 3 baixos. No próximo, 8 altos. No próximo, 3 baixos e assim por toda a base da carreira. Com a sequência das 6 flores, aqui nós estamos com a amostrinha de 2, com a sequência de 6 flores, ficamos com a contagem exata, terminando no final, no último espaço de correntes, com os 8 pontos formando o bico. Percorri toda a carreira, viro o meu trabalho, faço uma correntinha e venho ponto por ponto trabalhando um ponto alto, 2 correntes, fecho com um baixíssimo, formando um ponto picô. Mais uma vez, um ponto alto, 2 correntes, fecho com baixíssimo, formando um ponto picô. Um ponto alto, 2 correntes, fecho com baixíssimo, formando um ponto picô. Venho ponto a ponto até chegar ao último ponto desse biquinho, onde venho depois para passarmos de um bico para o outro. Terminei a primeira sequência, o primeiro barradinho, faço uma corrente
Aqui eu tenho os 3 pontos baixos. Venho no ponto central, segundo ponto, e faço ponto baixo sobre ponto baixo. Uma corrente, venho do primeiro ponto e inicio mais uma vez o mesmo barradinho. Um ponto alto, 2 correntinhas, fecho em forma de picô. Um ponto alto, 2 correntinhas, fecho com baixíssimo em forma de picô. E venho dessa forma até chegar ao último pontinho desse barrado. Chegando aqui ao final desse biquinho, eu vou pular para o próximo. Da mesma forma, eu faço uma corrente no ponto central dos 3 pontos baixos, faço ponto baixo sobre ponto baixo. Uma corrente e inicio o próximo bico. E sigo essa mesma sequência por todo o barrado. Depois de toda a parte em crochê finalizada, aqui a minha sugestão é: temos aqui toda a parte para bordado em ponto cruz. Eu deixo essa tira livre e eu venho logo abaixo, então as flores ficarão aqui sobre o pano de copa e o biquinho fica aparecendo embaixo. Eu usei a cola universal da Círculo, onde eu passei um filete de cola em volta de toda a base do pano e apliquei o crochê sobre o pano, colando dessa forma como vocês estão vendo. Então espero ali 5, 10 minutinhos e ele já está prontinho. Ainda podemos costurar a máquina passando uma costura em volta de todo o crochê ou costurar à mão. Então a opção fica aí com o que você tem mais facilidade. E depois de colado ou costurado, o seu barradinho já está prontinho. Olha só o nosso barradinho já finalizado e com ele também finalizamos a aula de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de clicar aqui embaixo, dar um joinha e também de compartilhar o vídeo. E até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!